Olá, povo de Deus, povo querido, povo amado, estamos com saudade de fazer os provérbios juntos, né? E sei que esses dias não teve como. Ontem que eu ia mandar teve um problema na internet aqui na cidade, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Ele sabe todas as coisas, está no comando e nós estamos aqui para falar hoje do Provérbios 25, dividir junto esta palavra que Deus deu muito forte ao meu coração também. Eu vou citar alguns versículos, começando do 1. Também estes são provérbios de Salomão, as quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Aqui, o que é encobrir os negócios, encobrir as coisas, né? Jesus também falou isso lá em João, capítulo 16, versículo 12. Abre lá aí tua Bíblia, ó. João 16, 12, para entendermos. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. A Bíblia diz que há tempo sobre todas as coisas. Na verdade, nem tudo que podemos falar, nem tudo podemos falar, nem tudo podemos também ouvir, né? Então nós precisamos apresentar pautamente tudo aquilo que queremos falar para aquela outra pessoa que está precisando de uma palavra, para que ela tenha condição para assimilar os conceitos que ela está aprendendo. Então nós precisamos pautelar no que falamos, no que pensamos, no que agimos, para que as outras pessoas que estão à nossa volta venham assimilar aquilo que está dentro de nós para poder ensinar. E é isso que Salomão está querendo dizer. E lá em Lucas, para continuar, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que quer dizer, pastora? Aquele que quiser compreender, aquele que busca a Bíblia verdadeiramente, aquele que obedece os mandamentos, aquele que busca com sede, com vontade os mandamentos, vai entender tudo aquilo que o Senhor quer ensinar. Vai ser a palavra revelada ao coração deles. Mas aquele que debocha, aquele que não guarda os mandamentos, Deus não vai poder fazer entender. Deus não vai poder colocar isso diante aos olhos, ao coração desta pessoa. E é isso que está falando. Tudo que é para mim saber, eu vou saber. O que não é para mim saber. Por quê? Porque eu não tenho interesse de buscar a revelação da palavra de Deus. Deus sabe as nossas limitações, até onde nós podemos ir. Deus respeita a pessoa que conseguir até além. Amém. Deus vai falar. Então, Ele respeita a sua limitação. Então, se você está indo além, Ele vai te dar além. Amém? Glória a Deus. E o versículo 7 diz o seguinte: Porque melhor é que digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Amém? Nós precisamos entender que grande desgosto que tentam nos colocar em um lugar impróprio, ou seja, tenta se exaltar. Grande desgosto é para Deus. Aquele que tenta se colocar num lugar impróprio, que tenta falar algo errado, que tenta se exaltar a si mesmo, não vai prevalecer. Amém? Não vai ficar firme. Porque no versículo 11 diz o seguinte: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita no jeito apropriado e na hora certa. É isso que ele está querendo nos explicar. Amém?
O que nós lemos lá? Ele vai nas nossas limitações e no tempo certo, nas condições certas, que estamos preparados, ele vai revelar. Então Salomão diz em vários provérbios que nós já vimos aqui, falar na hora certa, como fugir da fofoca, fugir das coisas impróprias, né? Falar na hora imprópria, né? Então ter tudo uma cautela, tudo ter um respeito, para que não venha matar outras almas. Amém? E no versículo 14 diz o seguinte: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Olha que forte, concordância daquilo que nós estávamos lendo atrás, né? Não fez e o ouvido se gaba, palavra mentirosa. Se você não fez e você tá ainda se gabando, palavra mentirosa, né? Língua mentirosa, é isso que ele está querendo dizer. Aqui é uma exortação para você ser o quê? Honesto, viver a verdade, porque é a verdade que vai prevalecer na sua vida. Amém? E no 17 diz o seguinte: retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça o excesso de muita coisa, né? Mesmo se é uma coisa boa, pode ser danoso, pode ser desgastante, pode ser enfadoso, enjoa fácil, né? Então tem que ter, tudo tem um limite, tudo tem o quê? Um equilíbrio, uma paciência, né? E jogando, resumindo o português, claro, que fala muito, né? Ter um desconfiômetro, não seja frequente, vigie, né? Você ficar na casa do vizinho muito tempo, você vai ver, né? A nudez dele, ele vai ver a nudez sua, e isso é pecado, a Bíblia diz. Amém? E no versículo 21 e 22, que também tudo em concordância: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe aumentarás sobre a cabeça, e o Senhor te apagará. Então a tendência nossa é nos vingar daqueles que nos aborrecem, ou pesar naquele que nos maltrata. Amar para aqueles que nos aborrecem, a Bíblia diz, e amar aqueles que nos maltratam. Nossa, mas não é fácil, não. Por isso que nós dizemos no versículo 17, que tudo que é em excesso vira algo ao contrário, vira um mal sobre a vida das pessoas. Você acaba vendo e ouvindo coisas que não tem, e eles também sobre a tua vida. Então você passa a tomar birra, a tomar ranço, né? Como dizem as palavras por aí. E aí você acaba maltratando, você acaba aborrecendo e deixando de fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. No Provérbios 24, que foi o de ontem, eu não li com vocês, mas tem no versículo 17, diz o seguinte, tem em concordância: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. E no 29, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Olha em Romanos, o que diz? Abre a tua Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que lindo que Jesus está deixando para a gente. E em Mateus, para poder já chegando ao quase o final, diz o seguinte, abre aí Mateus capítulo 5. Olha aqui que maravilha, né? É fácil? Não, mas quando estamos com Cristo, tudo é fácil. Capítulo 5, versículo 43 diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que forte, não é verdade? Então, pastor, eu não tenho força. Pede força para amar aquele que não consegue ser amado. Pede força. Pede força para amar aquele que você não consegue amar. Pode ser o teu esposo, a tua esposa, pode ser os filhos, quando você passa muita desilusão, pode ser alguém do teu trabalho, pode ser alguém do teu parente. Peça força para Deus, que Deus vai cumprir essa palavra. Quando eu não mereço, é aí que eu tenho que ser amado. É assim que nós temos que fazer, porque é assim que Deus vai cumprir a palavra dele. E para encerrarmos no versículo 24 hoje, melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Quantas coisas o Provérbios diz, né, sobre isso. E aqui fala, né, que nós temos que amar por aquele que não merece e ser amado. Ajudar por aquele que não merece, porque você vai ser ajudado. Orar por aquele que não merece, porque Deus vai orar, interceder por você. Amém? Glória a Deus. Guarda isso no teu coração, porque é disso que vai proceder a fonte de vida. Amém? Então, no versículo 28 diz o seguinte: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. E no 27 falou aí, comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Se equilibre, tenha um domínio, ame aqueles que precisam ser amados, perdoa aqueles que precisam ser perdoados, ore por aqueles que precisam de oração. Amém? Deus abençoe seu dia. Hoje temos culto às 3, né? E às 19h30. O culto Igreja de Joelho, família de pé, buscando o fruto do Espírito. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor é o teu pastor. E hoje nós vamos, né, aprender sobre paciência, o equilíbrio. Beijo no teu coração, em nome de Jesus.